Hoje, na verdade, é o 9 e o 10, mas eu queria ler do 3 em diante para a gente pegar o contexto de novo, tá bom? 13 e 3, vamos ler dali para frente. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode lutar contra ela? Vamos lá, lembrar de novo aqui que o dragão é um ser físico? Não, espiritual. As duas bestas, física. Então aí, comentando um vídeo que a Laine me mandou, de um pastor fazendo uma imagem da besta, né? Ele fazendo um desenho. Eu acho que foi feito com inteligência artificial, hoje é fácil fazer aquilo lá. E aí mostraram antigamente como eles desenhavam essas bestas, né? E eram animais ali e tal, e de repente veio uma fera extraordinária, assim, bem feita mesmo, né? Aí o problema disso é o quê? Que é aquilo que eu tenho falado, gente, são metáforas. O problema disso é a gente olhar para aquilo e achar que Apocalipse está falando daquele animal. Não, está falando de um ser humano. Um ser humano com características bestiais, com características desumanas. É isso que é importante. E ele quis mostrar que a besta era uma figura, era um negócio, um monstro, era um monstro. E, metaforicamente, esse ser humano é um monstro. Mas se eu tiro isso, eu perco de vista que Apocalipse está falando de uma pessoa. E uma pessoa que é revestido por uma maldade maligna desse dragão, que através disso ele faz coisas bestiais, ele faz coisas desumanas. Ele não é um ser humano segundo o coração de Deus, e na verdade ele ataca os seres humanos que se tornaram semelhantes a Jesus, que são os cristãos. Então, para a gente não perder de vista, porque lembra que são coisas simbólicas. Então, essa besta que está sendo adorado é um ser humano, é uma pessoa. A gente tem visto que uma grande parte dos teólogos entendem que é uma pessoa, juntamente com um sistema que ela representa, tá certo? Então, vão aqui, por causa desse sinal, dessa maravilha, né, tipo uma ressurreição, vão adorar essa pessoa, vão seguir, dar lealdade a essa pessoa, tá bom? É isso que está acontecendo. Versículo 5. Foi-lhe dada a essa besta, quer dizer, vamos traduzindo? Foi dada para essa pessoa, né, uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, a gente conversou aqui uma questão de interpretação, né? A saber, os que habitam no céu. Então, o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então esse ser humano, ele está vencendo os santos, tá certo? Ele está tendo autoridade sobre tribo, povo, língua, nação. Ele está sendo adorado através do poder do dragão. Isso é importante. Vamos lá, outra coisa. Algumas coisas que eu falo aqui, gente, eu tomo por interpretação daquilo que eu estou estudando. Se você entrar no YouTube, Instagram, você vai ver pastores falando coisas diferentes do que eu falo. Por exemplo, tem um pastor que andou falando aí que essa perseguição aos santos é só a Israel. Quer dizer, é um tipo de interpretação que existe. Por quê? Porque ele acredita que a igreja foi retirada no arrebatamento. E até agora, lendo coerentemente, versículo por versículo, nós percebemos que não dá para entender isso com clareza. Pelo contrário, se nós entendemos as interpretações de forma metafórica, por exemplo, o tabernáculo é a igreja, são os habitantes do céu, porque os habitantes do céu são justamente aqueles que estão em oposição aos habitantes da terra, nós começamos a perceber que a besta está perseguindo não só os judeus, ele está perseguindo todos os santos que estão ainda na terra. Então é óbvio que isso é uma abertura de interpretações, mas eu estou aqui para a gente assumindo uma interpretação.
juntamente com esses teólogos que eu tenho lido e entendido aqui. E eu acho que lendo do jeito que a gente está lendo, não fica tão difícil da gente perceber que há um fluxo na leitura. É mais difícil a gente estudar a escatologia sem ler o livro, porque aí a gente inventa um monte de coisa. Tem gente que estuda escatologia e nunca leu o livro de Apocalipse, nunca leu corrido o livro. E aí fica fácil eu pincelar, tiro um versículo fora do contexto todo, e eu interpreto o que eu quero. Mas se eu pego a lógica do livro, como a gente tem feito, a gente percebe que existe uma coerência no livro. E aí fica difícil a gente defender algumas interpretações. Tá? Então eu estou assumindo algumas coisas aqui. Tá? Eu estou assumindo que a besta ela é uma pessoa que representa um sistema, que ela está perseguindo o tabernáculo de Deus, que são os santos, seja eles judeus ou gentios, que é o povo de Deus, os santos dos últimos dias. Então eu estou assumindo essas coisas aqui. Tá? Versículo 7, versículo 8. E ela será, essa besta, esse homem, será adorado por todos os habitantes sobre a terra. Olha quem são os habitantes da terra, de novo. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, em contraponto, habitantes do céu e habitantes da terra, como que eu vou conceituar os habitantes do céu? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Por isso que eu falo, dentro da coerência do texto, eu consigo as definições. Então, habitantes da terra, todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida. E o que estão? Habitantes do céu, porque é justamente aqueles que não compactuam com o sistema caído da terra e o governo bestial que está na terra. Então eles já são considerados habitantes do céu. Tá certo? Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ele repete aqui algo que era feito em todas as mensagens para 7 igrejas. Isso é muito interessante, por quê? Porque tudo que está acontecendo está conectado às 7 igrejas também. Está conectado às mensagens às 7 igrejas. Não é outra coisa, é uma carta só. A gente faz como se fosse separado os negócios. Não. Coisas que foram faladas lá estão sendo explicadas agora simbolicamente aqui. Isso é importante. E aqui a mesma coisa é falada. Se alguém tem ouvidos, ouça. Só que ele faz isso de uma forma, uma síntese, ele faz resumidamente. Lá, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, ele está só fazendo uma alusão, um eco. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém tiver de ir, quer dizer, esses santos que estão sendo perseguidos aqui pela besta, ele está falando que nesse período de 3 anos e meio, se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está, esta é a perseverança e a fidelidade dos santos nesse período dos 3 anos e meio. A fidelidade dos santos é perseverar até o fim, indo para o cativeiro ou sendo morto à espada. Tá? Essa é a situação aqui desse povo dos finais dos tempos. E isso aqui faz uma alusão a um texto do Antigo Testamento que eu quero ler para vocês. Lari, você me ajuda aí no Data Show? Vai lá para Jeremias 15, versículo 2. Olha só. Eu vou só explicar o contexto diferente para vocês, Jeremias capítulo 15, versículo 2. Se lhe perguntarem, para onde iremos? Responda, assim diz o Senhor. Olha lá, quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Aqui é um juízo de Deus sobre o seu próprio povo pela infidelidade do povo. Presta atenção.
Lá em Apocalipse é a fúria da besta e do dragão pela fidelidade do povo de Deus. É diferente. Os termos são os mesmos. E é uma alusão aqui, mas é totalmente ao contrário. Aqui é por infidelidade a Deus. Então vem juízo. Lá é pelo povo que é fiel a Deus, eles estão sendo perseguidos. E é a mesma coisa. Olha só também em Jeremias 43. Jeremias 43, versículo 11. Virá e destruirá a terra do Egito. Aqui é uma profecia de Deus, né? Jeremias contra o Egito. Uma conquista que foi feita de Nabucodonosor pelo Egito, do Egito. E ele fala assim ao Egito: virá e destruirá a terra do Egito. Então também é um juízo de Deus para o Egito. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Quem é para a espada, vai para a espada. O que nós precisamos entender é que até isso, gente, está de alguma forma no controle de Deus. Por isso que a resposta de Deus para os mártires, quem lembra, qual foi? Quando os mártires estão lá na base do altar, clamando por justiça e pedindo a Deus e dizendo: Deus, até quando o Senhor vai permitir, não vai fazer nada, não vai julgar aqueles que nos mataram? Qual foi a resposta? Espera até completar o número de mártires. Então, até o número de mártires, o número de pessoas que irão ser martirizadas, Deus tem a conta. É interessante, essa é uma soberania de Deus que às vezes é difícil a gente entender. A todos aqueles o número que vão para o cativeiro, Deus tem a conta. O número daqueles que serão mortos, Deus tem a conta. O que vai acontecer é que neste período de 3 anos e meio, essas pessoas estão sendo instadas a perseverar até o fim. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se você tiver que ir para o cativeiro irá. Morto pela espada, irá. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Por isso que eu estou falando aqui, que esses santos não é só o judeu, gente. Não faz sentido o que esse pastor fala ali, fora do contexto. Parece que é interessante, mas lendo o texto não faz sentido. Né? E aí a gente vai para o capítulo 13, versículo... deixa eu fazer aqui ainda algumas observações. O cativeiro e a morte sempre tem sido o destino, gente, na história dos cristãos. E nos dias finais, debaixo da influência da besta, essa primeira besta, nós estamos, assim, assumindo que é o anticristo. Lembra? Nós estamos assumindo que essa primeira besta, que surgiu do mar, ela é o anticristo. Então, o que acontece é que pela influência do anticristo, né, ambos se tornarão a experiência universal da igreja, cativeiro e morte. Há uma experiência de perseguição agora, na época do anticristo, universal. Coisa que na época só foi feito pelo Império Romano. No Império Romano, agora pelo anticristo, se for de fato, como a gente acredita que é um governo mundial, esse governo mundial irá perseguir mundialmente os santos. E haverá então uma perseguição e uma hostilidade grande. Alguns entendem que é mundial, mas talvez não afete. Por exemplo, alguns acham que não afeta o Brasil, como afetaria alguns lugares do Oriente Médio, sempre concentrado em Israel, né? Israel há uma concentração ali interessante. Mas eu, de certa forma, por mais que provavelmente não seja exatamente igual, mas eu acredito que vai afetar de forma geral. E a igreja brasileira,
ela também, se a gente estiver entrando nesse final do tempo, ela vai passar algum tipo de hostilidade. Tá? Morte, cativeiro, não sei. Mas o que nós temos que saber é o jeito da gente viver nesse tempo. É o mesmo jeito de qualquer mártir, perseverando até o fim, sendo fiel a Deus e ao Evangelho de Cristo, fazendo o nosso papel, fazendo a nossa função de anunciar o Evangelho. Né? No discurso de Jesus, né, do Monte das Oliveiras, uma das fontes principais dessa imagem Apocalipse, Cristo falou o quê? Então sereis entregues à tortura e vos matarão. Então Jesus também falou que nos finais dos tempos, falando para os seus discípulos, nos finais dos tempos vocês vão ser entregues à tortura e vão matar você. Por isso que eu falo, não tem como você fazer uma interpretação em Apocalipse como se fosse só os judeus. Ele está falando com os discípulos dele. Vocês serão. Ali os discípulos estão representando todos os discípulos que viriam. Ele ainda acrescenta em Mateus 24, 21, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, provavelmente, essa tribulação que ele está dizendo que os seus discípulos passariam, né, essa tribulação provavelmente é justamente esses 3 anos e meio que nós estamos lendo de Apocalipse, desse governo bestial aí do anticristo. Né? Existe um teólogo chamado Barclay, afirma a resistência, presta atenção gente, que isso aqui é importante, a resistência do cristão nessa época, resistência armada, física, é inútil, é fútil. O cristão pode somente esperar a ação de Deus. Você percebe que nesse período de perseguição não existe nenhum incentivo ao cristão resistir por arma, por força, fisicamente. Não existe isso. E isso é importante a gente notar. Por que é importante? Porque hoje nós temos cristãos defendendo armamento. Nós temos um problema sério. Como a gente concilia isso? Existe uma possibilidade de conciliação que alguns entendem que é uma defesa pessoal, né? E aí o cristão ele pode tomar em armas, como na história aconteceu. Então existe essa alternativa. Só que quando diz respeito à hostilidade por causa do evangelho, não se pode tomar arma. Não se pode pegar em arma. Não se pode fazer resistência armada, militar, física, violenta. Não se pode. Ele diz, morra se tiver que morrer. Pelo evangelho. Essa é a experiência dos nossos irmãos da igreja perseguida. Hoje. Essa é a experiência deles. Como eu contei uma vez aqui, daquele testemunho que nós vimos. Daquela pessoa que estava sendo torturada pelo soldado. Você vai lembrar, acho que dessa passagem. E ela, de forma absurdamente sendo torturada, ela não aguentava mais. E ela clama a Jesus e fala, Jesus, eu não vou suportar mais. Eles estavam batendo, né, nele, quebrando todos os dentes e sangrando. E ele olha e fala, Jesus, eu não consigo. Eu não vou suportar de tanta violência e de tanta dor. E ele conta, essa pessoa contou no testemunho que quando aconteceu isso, ele olha para o soldado que estava batendo e torturando nele de uma forma que ele não conseguia entender. Ele começa a amar a vida do soldado. Ele olha com um olho de amor para o soldado. Quando o soldado olha no olho dele, ele percebe e o soldado para e pede, para de olhar assim para mim. E o ato desse homem torturado demonstrar o amor de Deus para aquele soldado se converteu. Quer dizer, essa experiência,
para a gente é uma loucura. Porque é óbvio que nessa situação houve uma ação na vida do soldado, mas em muitas outras não houve. E o ato desse homem torturado não resistir e, pelo contrário, olhar para o opressor, para o torturador com o amor de Deus, para quem está torturando e acabando com a vida dele no corpo, isso é um negócio que transcende a nossa fé evangélica cristã brasileira. Você não sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que eu faria. A tendência nossa humanamente é reagir. Humanamente não é amar uma pessoa dessa, é odiar uma pessoa dessa, obviamente. Mas aí está a pergunta. A pergunta minha sempre é: que tipo de conhecimento de Cristo que essa pessoa teve para conseguir fazer isso? Porque humanamente nós não vamos conseguir. Essa pessoa ela teve uma revelação de Jesus ali no momento tão profunda que a graça de Deus a capacitou. Não é mérito dela. Ela foi cheia. É a mesma coisa que Estevão fez em Atos, quando ele estava sendo torturado e apedrejado. Como que um cara, porque Jesus fazia isso, né? A gente fala, Jesus é Jesus, né? Não, Jesus era ser humano, gente. Ele sofreu as mesmas dores que a gente. Mas a gente fala, Jesus, né? Jesus era... E Estevão era como nós. Ele prega uma pregação enorme. Começa lá do Antigo Testamento, faz uma história belíssima. Ele faz, quem quiser ter um panorama do Antigo Testamento, leia a pregação de Estevão. Belíssima pregação. E ele termina falando de Jesus, ele termina falando, né, do templo, e os judeus se enfurecem contra ele. E ao invés de se arrependerem, eles apedrejam Estevão. E enquanto eles estão apedrejando Estevão ainda levando pedrada, consciente, ele tem uma visão do céu aberto, meu irmão. Ele vê o trono de Jesus. E ele faz uma oração. A oração foi a mesma de Jesus. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa. Como? Como isso, entende? E é isso que eu falo que é um gap, é um salto escatológico. Do mesmo jeito que os mártires podem lá clamar justiça, enquanto eles estavam aqui, eles não poderiam fazer justiça com as próprias mãos. Eles tinham que amar os inimigos. Mas lá, o senso de justiça de Deus entra e eles clamam. É como que se assim, Estevão, é isso mesmo. Perdoa. Mas, um dia, eu vou vindicar a justiça que não foi feita. É um negócio que a gente não consegue entender. Porque Deus não vai deixar de fazer justiça. Mas Ele quer a atitude nossa que Jesus teve. Jesus teve essa, né? Essa atitude. Meu irmão, uma das primeiras conversões que a gente vê de Jesus, parece, né? Ali. Sabe de quem é? De um soldado romano. Soldado que está matando, que está ali, junto na crucificação, que deve ter batido em Jesus várias vezes. A hora que Jesus expira e morre, o que o soldado fala? Este verdadeiramente era o Filho de Deus. Esse cara se converte, meu irmão. Ele tem encontro com Jesus morto. É a morte de Jesus vencendo o Império Romano. Vencendo o sistema maligno de governos tiranos e autoritários e violentos. E fazendo os caras se render aos pés do Cristo. Essa é a lógica do reino de Deus. Por isso que quando ele ressuscita, o evangelho começa a entrar dentro da casa de César, meu irmão. Dentro do palácio do imperador. Soldados começam, pretorianos da casa pretoriana começam a se converter.
O evangelho entra dentro do império que matou o salvador deles. E começa a salvar aquelas pessoas. Tanto é, não acho que foi fácil para Pedro ir lá na casa de Cornélio, não. Centurião. Um centurião romano. De uma guarda chamada italiana. Você acha que foi fácil para Pedro ir lá? Entende o que eu estou falando? É a mesma coisa que ir lá na casa do cara que matou o seu mestre, que matou seu pai, matou sua mãe, matou seu filho. Aí você vai lá pregar o evangelho para ele ser salvo. É isso que está acontecendo. Porque é isso que o Cornélio representava. Ele representava o império, ele era centurião. Ele tinha sob domínio dele soldados, né? Centenas ali, 100 soldados. Romanos. E, além de ser gentil, né? Era romano ainda e soldado e ainda era centurião. Aí Pedro vai ter que ir lá fazer o quê? Levar o evangelho para salvar o cara. É isso. Entende o que eu estou falando? Que nível de compromisso cristão que é viver disso que nós estamos falando aqui. Isso, gente, isso é o evangelho. Essa é a vida do evangelho. Nós precisamos urgentemente deixar o evangelho transformar a gente. A gente precisa urgentemente deixar a glória de Cristo transformar a gente. Sabe por quê? Porque isso que eu estou falando, ninguém aqui consegue fazer. Nem eu, ninguém consegue. Nós só vamos conseguir se nós vermos a Jesus, se virmos a Jesus, como essas pessoas viram. E estou falando ver no sentido físico, não. Da fé. Um encontro com essa verdade desse Cristo morto e ressurreto, que faz algo dentro de mim de uma forma que eu me pego mudado e falo, gente, como eu consegui perdoar aquela pessoa? Como eu consegui fazer isso? Como eu consegui ajudar aquele que me fez mal? Isso não é de mim. Isso não vem de mim. Deus está me mudando. A palavra de Deus está me mudando. É fruto do evangelho. Mas a gente tem que se expor a essa palavra que muda e transforma a nossa vida diariamente, todos os dias, né? Além disso, embora os cristãos censurem ativamente o mal desse império ímpio em seu testemunho, e certamente recusem-se a seguir as ordens da besta de aceitar sua marca, eles aceitam passivamente o destino do sofrimento. Essa é uma correção importante à compreensão errada de muitos estudiosos da teologia da libertação. Talvez aqui nem todos, né, conhecem essa teologia, que justamente entrou na América Latina e começou a mostrar que o evangelho era uma revolução social. Inclusive, revolução armada. Para debater contra os opressores das pessoas que estavam sendo oprimidas. Meu irmão, o evangelho não é isso. O evangelho vai libertar a opressão, mas pelo evangelho. Pela cruz. Pelo amor. E aí então, ele quando voltar, ele vai botar a ordem na casa. Ao contrário disso, a única ação permitida aos cristãos nesse livro é o testemunho fiel e a perseverança em seguir a Cristo. Como ocorre no Antigo Testamento, é Yahvé quem vence as guerras, não somos nós. Lembra que eu falei de Ai e Jericó? Era Deus que fala, eu entreguei Jericó para vocês. É Deus que vai lutar as nossas guerras nesse período. É como se assim, não vinga. Não mate aquele que está perseguindo você. Não se vingue, deixa a vingança nas minhas mãos. A guerra com eles é minha. Faz o que você tem que fazer. Seja fiel a Jesus e ao Evangelho até o fim. E a questão é, não façam guerra contra a besta. Isso é função de Deus. Vivam fielmente, perseverem em seu testemunho. Mas deixe a batalha para o Senhor. Meu irmão, isso aqui é importante. Muito, porque nós precisamos saber como viver em situações assim. E não deixar algumas coisas
abocanhar nosso coração e nosso jeito de viver o cristianismo de forma equivocada, de forma errada. Nós temos o caminho de Cristo. Ele é o nosso exemplo. E a gente tem que caminhar com ele. Há a ordem para a perseverança fiel em meio à terrível perseguição. E aí isso fica claro para a gente aí. Eu quero, para terminar esse bloco, fazer um resumo, ler um resumo devagar, para a gente fazer um desfecho, e hoje ou a semana que vem, a gente começar o bloco do versículo 11 em diante. Mas preste atenção na leitura aqui. Eu vou fazer um resumo de tudo que a gente fez. A rebelião final de Satanás será empreendida de forma implacável. Para promover essa grande batalha contra Deus e seu povo, Satanás imita a Santa Trindade e estabelece a própria trindade falsa: o dragão, a besta do mar e a besta da terra. O dragão usa essas criaturas, seres humanos, para ganhar o controle tanto do sistema político quanto religioso. A gente vai ver do sistema religioso daqui para frente. Criando aqui já a interpretação do Osborne, criando um único governo mundial, com o anticristo como rei de todos, os governantes da terra, e uma religião mundial com o anticristo como ídolo do mundo. A combinação dos domínios político e religioso é o cerne do poder absoluto da Trindade sobre as nações. Este tem sido o método de Satanás desde os egípcios da época de Moisés, passando pelos babilônios, persas nos dias de Daniel, pelos romanos nos dias de João, chegando até os governos do nazismo, stalinismo no século XX. O povo de Deus tem sido sempre perseguido e desencaminhado à idolatria e à imoralidade pelas forças do mal. Em outras palavras, o material escrito aqui sobre o anticristo final também se encaixa na descrição de muitos anticristos que o precederam, tanto no aspecto político quanto religioso. Quer dizer que ele está falando que já teve várias figuras que parecem anticristo na história. A primeira besta assume o controle ao parodiar, fazer uma paródia da morte e da ressurreição de Jesus, mas com um aspecto muito mais público. Quando ela retorna da morte, seu companheiro, o falso profeta, que é a segunda besta, a gente vai ver, usará o acontecimento para criar uma nova religião mundial, que terá como foco a besta e por trás dela o dragão. Isso é uma réplica do culto ao imperador dos dias de João, e é elaborado com base nas características desse culto. A besta será o Nero César dos finais dos tempos. Do jeito que Nero lá era considerado a besta, no primeiro século, foi considerado, a gente vai ver isso, o Nero é só uma figura da besta final, do anticristo final. E blasfemará contra o nome de Deus ao tomar os títulos divinos para si e ao perseguir os santos. Novamente, essa tendência dos líderes mundiais de reivindicar poderes divinos e de julgar que não precisam dar conta para ninguém de suas ações, para ninguém eles acham que pode fazer tudo, é vista em vários lugares até os dias de hoje. A mensagem de Apocalipse 13 é importantíssima. Ainda que a besta e seus seguidores acreditem que a autoridade deles foi dada por Satanás, fica evidente que a autoridade vem, no final das contas, do próprio Deus. Que Deus é que está no trono. Os nomes blasfemos, como a gente viu, a adoração das nações, o poder para realizar milagres e para enganar, e até mesmo a perseguição dos santos ocorrem somente porque Deus está permitindo nesses 3 anos e meio. Não há poder verdadeiro no mal. Deus está firmemente no controle e o mal não pode realizar nada do que faz parte do propósito divino. Nada no mundo, desde os acontecimentos, aí ele cita acontecimentos que aconteceram de catástrofes ali da Croácia, não sei se você lembra de Ruanda, inclusive tem um filme chamado Hotel Ruanda, que é um negócio, uma tragédia ali, um genocídio que acontece, até a esterilidade moral da América, nada disso passa desapercebido de Deus, e todos esses males terão seu fim no tempo pré-determinado. Ao final da história, o anticristo controlará a economia do mundo. Nada será comprado ou vendido sem a marca, olha lá, marca dele, e muitos cristãos não resistirão à pressão
Muitos vão apostatar da fé, gente. Mas isso também é visto hoje quando o ídolo de muitos cristãos, presta atenção, mas isso também é visto hoje quando o ídolo de muitos cristãos é o dinheiro. E, consequentemente, muitas pessoas em nossas igrejas colocam o sucesso econômico à frente do seu compromisso com Deus. Quando os santos passarem por essa terrível tribulação, as exigências éticas serão duras. Eles devem aceitar em atitude pacífica seu aprisionamento e martírio e colocar sua confiança totalmente em Deus. João clama por perseverança e fidelidade dos santos, que devem ser exemplificadas quando eles se recusarem a agir contra as forças do mal e, em lugar disso, continuarem a se opor a elas mediante a proclamação do Evangelho, seguindo o exemplo das duas testemunhas e do anjo com o Evangelho eterno. A vitória dos santos sobre Satanás é vista na morte dos santos. As duas bestas perseguem e enganam alguns santos, mas com permissão de Deus, com o objetivo de testá-los e de apresentar sua resposta vitoriosa. Retribuir mal com mal, violência com violência, implica cair nas mãos do inimigo e render-se aos enganos de Satanás. Esta é a lição que Jesus ensinou a Pedro, quando ele desembaiou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Isso não significa que devemos ficar sentados passivamente e permitir que o mal triunfe, mas que devemos adotar uma postura profética. A igreja não pode ficar aí, deixa o mal fazer o que quer. Mas a gente não combate o mal com violência, com espada. A gente combate com o Evangelho, denunciando a injustiça e arcando com as consequências, porque aí vão nos perseguir, não vão gostar. Não vão gostar. Mas essa é a atitude profética da igreja, e alertar os governantes acerca da loucura das suas ações. Porém, temos de fazê-lo mediante a proclamação do Evangelho, não da execução de um plano revolucionário para derrubar o governo. Isso não é o papel da igreja. Vi nesse ano cristãos fazendo isso. Fazer uma revolução para derrubar o governo. A igreja, eu não estou falando cristão como cidadão, estou falando da igreja se envolvendo nisso. Isso não é o chamado da igreja. O chamado da igreja é de pregar o Evangelho, denunciar as injustiças, dar a cara a tapa sim, falar do que é mal, chamado ao arrependimento, mas não revolução. E é ruim a gente ouvir cristãos indo contra a própria palavra de Deus falando essas coisas. E a gente sai ainda, não tem que fazer, a gente ainda que sai como se estivesse falando coisa que não está na Bíblia. Meu irmão, leia a Bíblia pelo amor de Deus. Não acha as coisas. Leia. O que Jesus falou para Pedro quando ele pega a espada? O que Jesus está falando para esse povo que está sendo perseguido pela espada? Por esses governos malignos? Qual é a ação da igreja? Não está difícil de entender. A gente não pode, então, ser cooptado por ideologias políticas, que vai levar a gente contra a palavra de Deus. O meu compromisso, meu irmão, é com o Evangelho. Não é com direita, com esquerda, conservadorismo. Meu compromisso é com o Evangelho. E eu vou denunciar as coisas erradas em qualquer espectro político, porque todos eles têm. Todos têm. O meu compromisso é com o Evangelho. É com o meu Messias, com o Cristo ressuscitado. E é dele que eu tenho que ter a esperança do mundo mudado e transformado, que nós clamamos, Maranata, vem Jesus botar ordem nessa bagunça que está nessa terra.
A minha esperança não está em político, meu irmão. Não pode estar. Sim, pastor, nós temos que votar. Temos. Vote, mas não idolatre o cara, pelo amor de Deus. Põe o cara lá e sabe faz o quê? Seja profeta. E mostra para ele aonde ele está se desviando. É isso que nós temos que fazer. Esse é o nosso papel. A gente vota no menos pior e fala, ó, mas isso aqui você tá fora da palavra de Deus. Isso aqui é injustiça. Você não deveria estar fazendo isso. Você não está cuidando do que deveria estar cuidando. Você vai prestar contas para Deus. Você está se corrompendo. Esse é o papel da igreja. Manter as pessoas, esses governantes, no eixo. Só que eles podem se irritar com a gente. E aí é a consequência. Eles podem se irritar. Pô, esse povo é uma pedra no meu sapato. Ah, mas vamos continuar sendo. Inclusive, aqui já estou indo para o final, né? Já que entrou nessa seara, inclusive, os nossos irmãozinhos, vereadores cristãos, que ao invés de ficar falando de Bíblia na tribuna do legislativo, porque não é lugar deles ficar falando, e usando o nome de Deus em vão, deveriam estar fazendo o que é justo e correto. E não aprovando um monte de coisa errada que eles mesmos aprovaram. Porque ali é para ser cristão na postura ética dentro da sua função do legislativo. E não ficar fazendo acordos políticos e barganhas políticas como qualquer um. Isso é ser cristão ali. E é isso que esse povo tem que ouvir. Foi o que nós um dia no conselho de pastores fizemos com eles, e eles, bola fora, entrou um monte. Nós reunimos todos os vereadores, entrou um monte de vereador evangélico naquela leva da época da eleição, não lembro nem que ano que era. Mas ontem, o conselho de pastores chamou todos os vereadores evangélicos. E tudo isso que nós estamos falando aqui, nós falamos para eles. Vocês sabem a responsabilidade de vocês agora? Vocês sabem que vocês têm... Gente, abrimos, todos os pastores ali estavam ali, alguns se pronunciaram, foram confrontados, orientados, esclarecidos, a nossa postura, o papel deles. E, infelizmente, vários deles pisaram na bola. Então, essa é a questão. Né? Nós temos que nos envolver como cidadãos na política? Acredito que sim. Mas como igreja, o nosso papel não é político. O nosso papel é representar o evangelho do céu, meu irmão. Do evangelho de Jesus, o Cristo ressurreto. Aquele que vai julgar os poderosos dessa terra. Aquele que vai fazer todos prestarem contas para os atos injustos que afetam toda a comunidade, todos nós, e colocam várias pessoas em situações de vulnerabilidades de forma desnecessária. Ou você acha que esses países aí, ó, pior que o Brasil, de terceiro mundo, a África, que sofrem, Cuba, né? Você vai ver o povo que vive, não podendo nem se tiver dinheiro comprar a quantidade de carne que quer. Meu irmão, você acha que esses caras não vão prestar conta? Diante do rei dos reis, do juiz dos juízes, vão prestar conta. Estão lá às custas do povo, enriquecendo, deixando o povo sofrer. Matando gente. Na África, vários países assim. Corrupção correndo à torta direita, gente ficando, gente, você não tem ideia. Tem gente na África ficando bilionária.
em países miseráveis, pobres, por causa da corrupção. Injustiça atrás de injustiça, coisas terríveis. Tudo por causa de poder bestial. É isso que eu quero que vocês entendam. São poderes bestiais. O espírito do dragão já está por trás desses governos. De falsas religiões, de falsos mestres, de falsos ensinos. Gente, isso já está atuando. O que nós estamos lendo aqui simplesmente é como se fosse a última contração. É uma concentração dos finais dos tempos dessas coisas que já estão acontecendo. Quando alguém, portanto, era morto por causa de sua proclamação corajosa, tal postura revela a perseverança e a fé que nos dão coragem para enfrentar o martírio. Aqui a gente encerra esse bloco. Semana que vem a gente inicia o versículo 11, que é justamente a outra besta agora que emerge da terra. Então nós vimos o dragão, vimos uma besta surgindo do mar. Lembra o que o mar significa, né? Todo esse sistema da maldade maligno dos povos, das nações. Agora a terra também, um sistema caído, não do céu, uma besta que surge da terra. De novo, uma besta aqui é um ser humano. Um ser humano que representa um sistema. E essa besta, ela vai trabalhar junto com a outra. E vão acontecer coisas aqui. E o mais interessante, você já vai ver de cara, se você quiser ver o versículo 11, que ela simula ser o cordeiro. Ela já vai querer tomar lugar de Cristo, do Messias. A gente acha que é só o anticristo. A segunda besta, ela vem com uma característica muito interessante, e a gente vai ver, que justamente tem a ver mais com os falsos profetas, a religiosidade falsa, milagres, prodígios. Ela está conectada a uma espiritualidade bestial que vai levar essas pessoas a enganarem, inclusive muitos cristãos, como diz Jesus, para adorar a outra besta, para seguir o governo do outro. Então, nós vamos ver como que essas coisas vão se desenrolar aqui. Por isso, meu irmão, né? Fiel a Deus, perseverança, fé, palavra, conhecer a palavra de Deus, focar nosso coração, ajustar nosso coração com as verdadeiras motivações, prioridades. Tudo isso que eu tento falar toda vez que eu prego em várias situações para vocês. Por mais que as coisas do mundo, elas são importantes, em nenhum momento eu falo que não. O dinheiro para a gente é importante, a nossa casa é importante, a nossa saúde. Gente, todas essas coisas têm o seu valor e o seu lugar, inclusive na bênção de Deus para nós. Mas essas coisas não podem ocupar o primeiro lugar. Elas não podem ser a prioridade. Por quê? Se forem arrancadas, nossa vida cai. Porque nesse período, essas coisas serão tiradas de muitos. E o que sobra? Sobra Cristo. Sobra o mais importante. Então, o nosso coração tem que estar ajustado ao principal, que é Cristo, o reino de Deus. O evangelho de Cristo. Desiste. Por isso que eu falo, isso é muito ruim. A gente vê isso, né, na prática, né? Os pastores, a gente vê essas histórias tristes acontecendo. E aí nós podemos perguntar, aonde a fé dessa pessoa estava fundamentada? Entende? A pergunta, depois que acontece, é fácil fazer identificar. A pessoa não tinha entendido ainda. Jesus não era o mais importante da vida dela, era óbvio. Meu irmão, é óbvio. Se alguma coisa for tirada de você
e a tua vida desabar, aquilo é o seu ídolo. Eu não estou falando que a gente não vai sofrer, que tem coisas que nos fazem doer, sofrer, mas a nossa vida não desaba, porque nós estamos numa rocha, se é que estamos. Ele não está falando aqui que não vai ter dor. Quem disse que não está? Tem dor, sofrimento, dificuldades, aflições. Só que não tira a razão da minha vida, da minha existência, porque eu estou fincado em Cristo, gente. É isso, é a prioridade da nossa vida. Então, nós temos que pensar, porque isso que a minha mãe, a pastora Cristina, levantou, é uma coisa que a gente vê muito. E, infelizmente, quando o evangelho não é pregado de forma, na sua totalidade, a gente pega só o pedacinho da bênção, né, de Deus, como a gente vê gente pregando mais só sobre isso, as pessoas buscam a Deus por causa dessas coisas que não podem ocupar o coração delas. Ela vai atrás de Deus por causa do dinheiro, ela vai atrás de Deus por causa da saúde, ela vai atrás de Deus tudo por causa de outra coisa, não é por causa de Deus. Aí quando Deus não dá o que ela quer, ela abandona Deus. Quem ensinou isso para você, que Deus é obrigado a fazer o que você quer? Os pastores estão falando aí. Então, o nosso coração é de Cristo, meu irmão. A fidelidade é a Ele. As outras coisas não serão acrescentadas. Ele vai abençoar a gente, tenho certeza disso. Já estamos sendo. E vamos ser abençoados. Mas não deixe nada ocupar a prioridade do seu coração. Firma aí no teu coração, Jesus, acima de tudo. Amém? Baita de uma reflexão importante sempre, né? Mexe com a gente, com a nossa fé, mas é bom. E é bom confrontar a gente para a gente ir para Jesus e falar: Jesus, me ajuda. Eu preciso dessa graça. Preciso te conhecer mais. Eu talvez hoje não faria o que aquele homem torturado. Eu preciso conhecer o Senhor melhor, porque eu não conseguiria fazer aquilo hoje. Eu preciso saber como ele conheceu Jesus daquele jeito, que ele foi capaz de fazer aquilo. Eu preciso conhecer mais. Por isso que é conhecer e prosseguir, de glória em glória, de fé em fé. É um passo e nós vamos, crescendo no conhecimento desse Cristo que nos salvou. Amém?